estava encurvada. E queridos, eu posso dizer que há muitas pessoas que estão vivendo como essa mulher vivia hoje, atualmente. É uma vida pessimista, que devido aos grandes problemas a faz se encurvar e só ter olhos para olhar embaixo, no chão. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma mensagem de vida para as nossas vidas, que está em Lucas, capítulo de número 13, em que esta mensagem, no primeiro momento, eu percebi que muita gente, muitas pessoas, elas se encontram desta maneira, talvez de uma forma diferente, não com o seu corpo físico, umas até com o seu corpo físico, mas outras enfermas por muitos outros motivos. E alguns motivos, esta noite, permita a Deus, nós iremos compartilhar juntos. Diz assim a palavra do Senhor, Lucas capítulo 13, versículo 10. Lucas 13, a partir do versículo 10. Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos, andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a, Jesus chamou-a e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Que bênção, irmãos, quando nós temos a oportunidade de dar glórias a Deus, porque a Ele toda a glória, deixando de olhar para o chão. Eu particularmente, andando, e num desses momentos, eu observei um senhor, que ele tinha essa postura mesmo. Como eu sou daquela época mais antiga, eu não falo coluna, eu falo espinha ainda. Então ele, com a sua coluna, ele estava envergado mesmo, ele andava assim. Ele não tinha, e para ele olhar mais acima, ele tinha que, os seus olhos, isso dele não levantava. E Jesus, ele estava ensinando, Jesus estava pregando, Jesus estava ministrando, num daqueles momentos, numa das sinagogas, e ele teve a sua atenção voltada para uma mulher que estava desse jeito, estava encurvada. E queridos, eu posso dizer que há muitas pessoas que estão vivendo como essa mulher vivia hoje, atualmente. É uma vida pessimista, que devido aos grandes problemas a faz se encurvar e só ter olhos para olhar embaixo, no chão. Ela não consegue vislumbrar coisas boas para ela, coisas à frente para ela. Ela é pessimista. E gente que só olha para o chão, é gente encurvada, oprimida, sabe? Pessoas oprimidas de cargas de anos. Pessoas que caminham com cargas que não lhe pertencem. Como uma das ministrações aqui, eu disse que existem pessoas que elas saem com coisas que não são dela. Ela consegue levar sacolas, levar mochilas de coisas que não são dela. São perturbações, são conversas que não são próprias para um crente. São coisas perturbadoras, coisas que às vezes ela consegue adquirir isso no trabalho.
Quando chega em casa, ela descarrega na esposa, como se não bastasse. Primeiro filho que chega, descarrega no filho e vai por aí afora. Sabe, irmão, essa mulher tinha um espírito, a palavra diz que ela tinha um espírito de enfermidade que a mantinha encurvada 18 anos. Você sabe o que é 18 anos? É uma vida. E como essa mulher suportava? Quando eu lia todo o texto, eu ficava pensando quais foram os lugares que ela foi antes de estar naquela sinagoga, naquele momento, e ser alcançada pela vista de Jesus, e ser alcançada pela graça de Jesus. Quantos lugares ela deve ter percorrido daquela maneira? Será que ela foi em outras reuniões também e ouviu uma palavra? Sabe, irmãos, eu não quero conjecturar, porque não trabalhamos com suposições. O que eu trabalho é com que eu posso garantir que ela estava aprisionada por Satanás. Ele ditava as regras, ele ditava como ela deveria andar. Também eu quero considerar que isso também me sugere que não era só essa condição dela física, porque a própria palavra, ela já diz para mim que era também um problema espiritual. Porque tem pessoas que elas conseguem mascarar coisas tremendas. Elas às vezes estão com problemas seríssimos e problemas espirituais, mesmo estando na igreja. Porque o Senhor diz assim para mim esta noite: se você, Clébio, se aproximar de mim, eu vou me aproximar de você. Aí eu mesmo me pergunto qual seria a maneira que eu poderia me aproximar de Deus para que Ele se aproximasse de mim. Com a minha vida, eu tenho que buscar mais as coisas que me fazem chegar a Ele. A palavra, oração, consagração. E sabe, irmãos, 18 anos que aquela mulher sofria, porque o espiritual atacou-lhe o físico. Jesus viu e usou de compaixão. Esse Jesus lindo e maravilhoso, Ele a chamou para perto, libertando da sua enfermidade, impôs a mão sobre ela, o milagre. E isso foi num sábado terrível aos olhos daqueles que a própria Bíblia diz que eram hipócritas. Para eles, coisas eles poderiam fazer num sábado. Se um animalzinho deles caísse num lugar e estivesse lá sofrendo num sábado, eles iam lá tirar. Mas aquela mulher que há 18 anos já sofria, ela não podia ser curada num sábado. O que a gente precisa entender é que o inimigo, ele tem estratégias. Ele usa de estratégias para te tirar do foco. E uma dessas, sabe o que é? Materialismo. A pessoa materialista, ela vai priorizar sempre os bens materiais. Sempre. Dinheiro, status, e acreditando que eles trarão felicidade e realização. Ela prioriza. Não é que não seja necessário, é necessário. Mas eu não posso priorizar isso na minha vida, em dizer que o dinheiro, ele vai me trazer a felicidade, vai me trazer a satisfação, só.
Aí eu quero fazer essa leitura de Lucas capítulo 10, versículo 39, a parte A, que eu quero, só com os irmãos, só na leitura, os irmãos vão perceber o que é você visualizar toda a parte material da sua vida. Diz assim: Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. A diferença é que Maria, ela ouvia o Salvador. Maria, a Bíblia diz que ela sentou-se aos pés do Senhor. Ela estava ali atenta no que Jesus falava, no que Jesus ensinava. Mas Marta não. Marta, ela materialista o que ela passa para mim. Ela focava nas coisas materiais, no serviço, a ponto de se queixar da irmã, a própria irmã. Você não se incomoda não, que ela fica aí e eu sozinha trabalhando? Vai ter uma resposta maravilhosa, né, irmãos? Com carinho, mas vai ter. Então, uma das estratégias do inimigo para nós é fazer com que a gente foque muito essa vida, a parte materialista da nossa vida, e se desviar um pouco do propósito que o Senhor nos tem chamado. O materialista, ele só olha para as coisas terrenas, para aquilo que se vê, que se pode tocar. Pode vencer? Pode. Para vencer o materialismo é necessário transcender, ir além do que comum, as coisas desse mundo. Existe um momento em que eu preciso parar e escolher. E escolher o que eu quero. Eu digo para os irmãos que hoje eu poderia ter escolhido outra coisa. Eu poderia simplesmente ter ligado para o pastor e falar: pastor, eu não vou estar aí hoje. Mas eu não posso, irmãos. Eu não tenho compromisso só com a Igreja Batista Memorial de Vila Valqueire. Eu tenho compromisso com Deus, eu tenho uma aliança com Ele. Esse é o propósito. Esse é o propósito da minha vida. Quando a música fala que meu coração não cabe outro amor, ele não se refere desse amor, no meu caso, meu amor é a minha esposa. Não se refere a esse amor. No meu coração não cabe outro amor de outro Deus, porque eu só tenho um. É o que eu sirvo, é o que eu amo, é o que eu me esforço para servir. As coisas materiais que Ele tem dado para mim não podem, elas não são mais importantes do que Ele que dá para mim. Elas são importantes? São. Mas não cabe no meu coração. Não cabe. Um outro ponto que o inimigo lança para nós, para nos desviar do propósito, é o negativismo. Negativismo significa ter uma visão pessimista e tendenciosa à negação sistemática de ideias, propostas e solicitações, muitas vezes enxergando apenas o lado ruim das coisas. O negativista, ele só vê as coisas ruins, só as ruins. Não, para ele não vislumbra nunca a possibilidade de dar certo. Para ele sempre vai dar errado. E sabe, irmãos, são pessoas que só olham, elas não olham para a madeira, elas olham para o pó. Elas olham assim. Elas não olham. Gente que tem visão mais rasteira possível. A visão dela nunca é uma visão boa.
ela sempre está assim. Não, mas isso não vai dar certo. Não, mas não existe a possibilidade. E para quê, irmãos? E são pessoas que, sabe, assim, elas conseguem, em muitas ocasiões, contaminar outras pessoas. Para elas não existem perspectiva e também não existem sonhos. Para as pessoas não existem sonhos. Quer um exemplo? A lei de Murphy, todo mundo já ouviu falar nisso. É um adágio e que todo mundo às vezes fala. Todo mundo não, quero te retirar essa palavra que muitos falam. O pão sempre cai com a parte da manteiga virada para baixo. Não é isso? Muitas pessoas, você já ouviu falar isso? Negativismo. Uma outra que eu achei interessante, eu anotei, foi que se você tem uma chance em 10 mil de que algo pode dar errado, com certeza isso vai acontecer. O negativista, ele é assim, uma chance em 10 mil de dar errado, ele diz, não, isso vai dar errado. Então o inimigo, ele lança isso sobre as nossas vidas para nos tirar do foco, para nos tirar da disposição de servir, para nos tirar da disposição, sabe, irmãos, de estarmos buscando mais o Senhor. Um outro ponto é a opressão do pecado. O pecado e a culpa fazem as pessoas andarem cabisbaixas, envergonhadas ou na defensiva a todo tempo. Tem pessoas que conseguem camuflar isso bastante. Camuflar bastante. Tem pessoas que você olha e você diz, poxa, essa pessoa é muito legal. Quando você não a conhece. Quando você passa a conhecê-la, você vê que ela não é tão legal assim. Às vezes chega a decepção. Porque a decepção, ela não é pouca coisa. A decepção, ela tem que ser uma coisa bem maior. E existem pessoas que são assim. Elas vivem na opressão de coisas erradas. Eu continuo dizendo que a mentira ela não é da agora. A mentira ela já existe há muito tempo. E quando nós pegamos alguns homens desses, ou mulheres, ou contemporâneos, em que entraram pelo caminho da mentira, nós vamos ver que elas começaram de uma coisa de nada, muito pequena. Mas quando a pessoa viu, ela teve que aumentar a intensidade. Quando ela percebeu, ela teve que aumentar ainda mais um pouco da intensidade. E de repente ela se vê num abismo. Porque como aumentar mais agora a intensidade? Porque, irmãos, eu acredito que Deus sempre traz a luz. Sempre traz a luz. Sabe, e muitas pessoas vivem debaixo de uma opressão do pecado. Porque em muitas ocasiões as pessoas fazem uma coisa ou usam uma coisa. Eu olho e mas isso aí não pode, isso aí é pecado. E tem coisas que estão acontecendo, até eu mesmo praticando, e não é pecado. Conforme foi dito aqui, a irmã, tem muita gente que fala, isso não tem nada a ver. E tem muita coisa que tem a ver. E às vezes falamos que não tem nada a ver. Conversões, irmãos. O que se vê em muitos, que às vezes ficamos presos numa bolha. Ficamos presos numa bolha. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E a gente não vê, ou se vê, não quer acreditar em coisas que estão acontecendo. Conversão de crente para o mundo. Conversão, retorno. Por quê? A base.
se eu não estudo, se eu não leio, se eu não me consagro, se eu não oro, aonde eu estou agora, flutuando? Então, o pecado, ele oprime. E eu quero dar um exemplo bíblico para os irmãos. Em Mateus capítulo 26, eu gostaria que você, por favor, abrisse, porque esses exemplos eles são magníficos, eles nos alertam. Mateus capítulo de número 26, a partir do versículo 69. Mateus capítulo 26, versículo 69. Diz assim, olha: Pedro estava sentado no pátio, e uma criada, aproximando-se dele, disse: Você também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei do que você está falando. Ele começou aqui uma trajetória de quê? Da mentira. Mentir é pecado. Então aqui ele começou uma trajetória. Depois saiu em direção à porta, onde outra criada ouviu e disse aos que estavam ali: Este homem estava com Jesus, o Nazareno. E olha como é que vai aumentando a intensidade. E ele, jurando, o negou outra vez: Não conheço esse homem. Aumentou a intensidade. Pouco tempo depois, os que estavam ali chegaram a Pedro e disseram: Certamente você é um deles. O seu modo de falar o denuncia. Aí ele começou, olha a intensidade, começou a lançar maldições e a jurar: Não conheço esse homem. O que Jesus falou para ele aconteceu. Imediatamente um galo cantou. Imediatamente foi mostrado para ele o seu pecado, aonde ele estava entrando, a sua mentira. A opressão do pecado começou a tirar ele do foco. Antes que acontecesse aquele aviso, ele realmente negou Jesus a 3 vezes. Mas o que aconteceu com Pedro, irmãos? Pedro era um homem de Deus, ele era um homem de Deus. E saindo dali, chorou amargamente. Lançou sobre ele o arrependimento. Veio sobre ele. Porque o que aconteceu? Ele, com seus olhos, ele viu a verdade de que Jesus falou para ele, irmãos. E em muitas ocasiões, queridos irmãos, o Senhor nos mostra a verdade. Em muitas, nós só, às vezes, sabemos falar só isso aqui, que Pedro negou a Jesus 3 vezes. Mas não terminamos de falar assim: mas ele saiu dali e chorou amargamente. Ele foi chorar sozinho, amargamente. E às vezes negamos o Senhor. E está tudo certo, só negamos. Eu quero concluir. Veja o que você poderá fazer se estiver como aquela mulher. Mas eu quero que você foque aquela mulher. Eu não quero que você foque só a curvatura da sua coluna, em que o inimigo fez aquilo com ela no seu corpo físico. Eu quero que o foco seja na curvatura de uma caminhada, de uma vida. Por que coisas no ministério que Deus colocou sobre você? Por que ele não está florindo? Por que não dá flores? Por que não brota? Por que não vai à frente? Por que não cresce? Você na igreja? Porque o seu prazer só é esse? Porque talvez você não tenha outros prazeres maiores? Porque coisas na tua vida estão encurvadas? Na sua casa, na sua família, no relacionamento, pai, filho, mãe, filho, filho com pai, marido com a esposa. Por que isso está encurvado? Porque já há anos caminha assim.
E você é membro de uma igreja. Você participa da igreja. E por que essas coisas ainda caminham assim? Um ponto que eu quero dizer é que você poderá fazer, se estiver assim, ouvir a voz de Jesus. Ouvir a voz de Jesus. Jesus pode estar assim, parado, e você está vindo, ele fala, Zé, e você, Zé, você, pastor, ele não falou meu nome, não, eu só estou usando esse nome. Ele vai falar o teu, porque ele te chama pelo nome, ele não te chama por apelido, ele te chama pelo seu nome. A Maria, sabe? Em muitas ocasiões, nós fazemos questão de ignorar a voz do Espírito Santo, porque sabemos que vamos ser confrontados e ninguém quer ser confrontado. Ninguém. Se não quer ser confrontado por Deus, eu falei para minha esposa hoje vindo, se não quer ser confrontado por Deus, ela vai ser confrontada por homem. Ela não aceita. Eu volto a falar, hoje em dia, vocês sabem até melhor do que eu, hoje em dia, uma curva, o cara para o carro aqui na curva, você dá o seu jeito, e você não tem que falar nada. Você simplesmente ou espera, boa vontade, ou sai de fininho com o teu carro assim, ó. Nem olha para lá, senão ele vai perguntar a você o que ele está olhando. Pastor, mas tá ruim mesmo, tá difícil viver, tá difícil. Há uns até que pregam que está muito fácil. Para mim não está. Para mim não está fácil. Meu carro, os dois vidros fechados quando eu estou caminhando em estrada por aí afora. Aqui não, aqui é aberto, igual eu caminho quando eu vou no bairro onde eu morei. A gente entende. Mas sabe, eu procuro não olhar. Eu procuro. Por quê? Está difícil. E por que eu não tenho que buscar aquele que pode? Ele pode. Eu não estou conjecturando, eu não estou aqui falando de possibilidade de talvez. Não tem talvez. Ele pode. Posso falar para você uma coisa? O Senhor pode na sua vida. O Senhor pode na sua vida, Ele pode na sua vida. O Senhor pode mudar coisas na sua vida, porque Ele tem propósitos. Ouvir a voz do Senhor. Ó, o versículo 12, o que diz? Ó, o versículo 12, o que diz? Vendo-a, Jesus chamou-a e disse, mulher, está livre da tua enfermidade. Jesus viu e chamou-a. E ela ouviu e recebeu a bênção. O outro ponto é tomar atitude. Tomar atitude. Eu não posso ficar sempre em cima do muro. Em cima do muro não é lugar para nós ficarmos. Eu tenho que descer do muro. Ou eu desço para a Babilônia, ou eu vou para Sião. Eu tenho que escolher um lado. Eu não posso. Um dia eu estou na balada, no outro eu estou na igreja. Bora. Você quer escolher? Você não sabe o que escolher? Fala com o Senhor. Agora não deixe Ele desviar o seu foco com o materialismo ou pressão do pecado. Não deixe Ele desviar. Porque senão a escolha você já sabe qual é. A escolha você já sabe qual é. A mulher tomou uma atitude, ela endireitou-se. Deus falou endireita, se endireita. Está pensando você andar 18 anos assim? A tua coluna, ela já tomou uma forma. A espinha já está assim, ó. Jesus falou para ela, se endireita. Eu tenho que acreditar
eu tenho que crer naquela palavra lançada sobre a minha vida. Ela acreditou e tomou uma atitude. Qual a atitude que ela tomou? Se endireitou. Talvez essa noite você tenha que tomar uma atitude para se endireitar. Pô, pastor, mas não, eu não estou falando que você está em pecado, não, longe de mim. Existem coisas da sua vida de repente que precisa entrar mais um pouco no eixo. E o Senhor, Ele vai te conduzir a isso, é Ele que vai te conduzir a isso. Porque se Ele falar e você ouvir e tomar uma atitude, coisas vão acontecer na sua vida. E quando vem de Jesus, sempre serão coisas boas. Sempre serão coisas boas. Em último lugar, irmãos, esse daqui para mim foi uma coisa muito maravilhosa. O versículo 13, impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou. Essa parte aqui para mim que é a melhor. Dava glória a Deus. Quantas vezes Deus já trabalhou na sua vida, na vida de um ente querido, na vida de um filho, na vida de um irmão na igreja e que você tomou conhecimento, um milagre que Deus realizou na igreja por um irmão, uma irmã, em que você tomou conhecimento. Será que a frase que saiu da sua boca foi essa? Glória a Deus. Essa mulher, a Bíblia diz que ela dava glória a Deus. Então não foi só um glória. Ela deu mais de um. Ela estava até melhor do que eu. Irmãos, que Deus nos abençoe. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Há muitos momentos desses em que a gente caminha e estamos caminhando num mundo tão difícil. E às vezes por algumas razões razoáveis, nós precisamos olhar para baixo. Precisamos caminhar olhando, porque às vezes se você olhar assim, é como se você estivesse lançando um olhar desafiador para terceiros. Mas nem sempre na nossa vida nós necessitamos estar conforme aquela mulher estava. Então eu preciso ouvir a voz do Senhor.